Vivemos um tempo de profundas transformações. Em meio à ebulição climática, torna-se cada vez mais urgente fortalecer os vínculos que conectam as pessoas aos territórios que habitam e ajudam a construir. É nesse contexto que nasce o projeto Tecnologia Ecológica Feminina para a Ebulição Climática, uma iniciativa que reconhece e valoriza o trabalho das mulheres que cuidam da vida e do território em suas múltiplas dimensões. O Círculo de Professoras marca o primeiro encontro deste percurso, um espaço de escuta, reflexão, reconhecimento e celebração das mulheres que todos os dias cultivam saberes, acolhem histórias e ajudam a formar novas gerações. Mulheres que fazem da educação uma prática de cuidado com as pessoas e com o futuro. Estamos aqui, amor, isso basta. Você me deu o gole mais venenoso do seu amor. Não venha me dizer que estou ficando fraca, porque não estou. Estou bem. Estou bem. Fomos hoje convidadas por este coletivo de ebulição feminina a pensar em uma tecnologia ecológica para a formação de uma potente comunidade de prática, a criar vínculos, estabelecer entre nós uma rede de apoio, de partilha, de acolhimento. Nos convidam a nos colocarmos no território de Itajubá, da Mantiqueira, como forças da natureza que somos, a partir de uma metáfora, a metáfora dos 4 elementos que compõem a natureza. Pois nós a compomos, emergimos dela e precisamos compreendê-la como parte de nós, de nossa formação, de nossa atuação docente, de nossa potência transformadora, coletiva, potente para ocuparmos o território com toda a força que nós, mulheres professoras, temos. Me sinto bem minhoca aqui no território, peço bênção para a Pedra Aguda todo dia. A gente está aqui na bacia do rio Anhumas e a ideia é que a gente consiga se entender um pouco mais com relação à terra, né? Entender um pouco mais com relação a como os elementos, né? A terra, a água, o fogo e o ar se movimentam no planeta. A gente adormeceu, né, a percepção e a intuição, que a gente não tem mais isso, né? A gente deixou morrer, a humanidade foi caminhando e a gente está perdendo também outros referenciais, outros sentidos. Eu comecei a perceber que essa questão tecnicista, a gente já está muito avançado, né? A gente já avançou demais. E eu comecei a me inquietar com essas outras questões que a gente está deixando de lado, né? Essas conexões sociais, sabe? Essa nossa conexão com a natureza, conexão entre a gente, né? Principalmente o social. E aprender essa história de todas vocês, mulheres maravilhosas, na verdade, empoderadas, né? E eu acho que quando muitas mulheres elas se juntam, sempre vai sair uma coisa boa. Então, é por causa disso que eu estou aqui. Isso aqui é um ato de resistência. Falar em fraternidade, falar em coletivo, falar em colaboração, falar em cooperação. É sempre disputa, é sempre luta, é sempre embate. Paulo Freire vai dizer, a educação serve a 2 propósitos. Ou a manutenção do status quo, ou a transformação da realidade. E criar esse mapa junto, que vai virando uma bandeira, e a gente vai construindo ele ao longo de cada círculo, para a gente conseguir compreender melhor, usar todos esses recursos, né? E a gente quer ouvir sugestões, porque a gente está aprendendo. A gente tem o Sapucaí, a gente tem aqui, ó, o Ribeirão Zé Pereira, que é a BPS, tá vendo?
Ele vem, quando chega na BPS, ele foi retificado também. A gente tentou representar aqui Itajubá, mas a gente sabe que tem as regiões adjacentes, tem Venceslau Braz, né? Isso, aí a nossa ideia é a gente usar esses recursos que a gente tem aqui, recursos artísticos, para a gente se entender nesse território e colocar nossas dores, colocar o que a gente sentia aqui da construção coletiva, a gente se inserir aqui. Então, essa parte aqui, eu quis representar o meu povo e o povo indígenas, que nós estamos nas franjas da sociedade. Nós não estamos às margens do rio Sapucaí, Ribeirão, coisíssima. Nós estamos aqui. Aí eu falei que terra sem água não existe, porque com a água há produtividade, flui. Aí nós pensamos que a terra e a água, nós representamos através de um barco, pessoas trabalhando juntas no coletivo, pensando juntas. E que a educação, ela não fica parada, ela não é estática. Ela transpõe barreiras, né? Quando ela é levada pelo grupo. O ar é aquilo que aira, né? Aquilo que dá um respiro pra gente. Quando o fogo tá lá acabando, a gente joga um ar lá e ele volta, né? Então pra gente é isso também, né? A hora que a gente desanima e fala, a gente tá falando pra ninguém. Aí, de repente, a gente vai no encontro com professoras e conversa, e, de repente, dá aquela airada e aquela vontade volta, né? A terra me dá firmeza, chão onde planto meu ser, raízes profundas, firmeza, força para florescer. O fogo me traz a chama, a paixão que me faz mover, aquece o peito e a alma, ensina o verbo viver. A água molda a emoção, o rio que corre para o mar, fluindo com leveza, traz cura para o meu cantar. O ar me sopra a liberdade, o sopro que me faz pensar, leva a mente para longe um convite para voar. Terra, fogo, água e ar, em mim dançam com calor, 4 forças, uma vida. Esse bando de professor aqui cortando EVA. O que a gente fez aqui hoje é ciência? É ciência, sim. Mas, uma concepção de mundo pautado no capitalismo neoliberal, não é. Uma concepção de ciência positivista, não é. Não é. Vejam o quanto que é importante um ambiente onde temos poucas pessoas, que cria vínculo, que dá oportunidade para a escuta, né, do diálogo, da troca, da partilha. Ué, sala de aula não podia ser assim? Por que será que ela não é assim? Então a gente vive numa educação que é reflexo de políticas neoliberais elencadas pelo Banco Mundial para países, principalmente do sul global, né? Ou na periferia do capitalismo, que é o Brasil. Eu não consigo compreender a educação sem compreender economia, sem compreender política, sem compreender cultura. A ciência é produzida culturalmente. Ciência é um processo de cultura. Que sociedade é essa? Que sujeitos precisamos formar? Precisamos formar para atuar nessa sociedade. Que características tem essa sociedade? Que características tem esse sujeito? Capital, que é competição, individualidade, pessoas alienadas, cada vez mais desumanizadas, exploradas, oprimidas, expropriadas e isoladas. Por que eu digo isso? É uma provocação. Precisamos entender o macro para agir no micro. Só compreendendo como é que funciona, quais os interesses, quais os propósitos, quais os objetivos do sistema capitalista neoliberal, a gente começa a pensar que estratégias e como que a gente se organiza isso a médio e longo prazo. A educação crítica, ela vem para trazer desconforto, ela vem para causar inquietação, ela vem para nos provocar, ela vem para nos inquietar. Então, assim, sempre lembrando o que é essa educação bancária que Paulo Freire fala. É uma educação de dominação de consciência. É uma educação de dominação de consciência. E como é um processo trabalhoso a gente ir se desconstruindo e ressignificando, né, para ir construindo outros saberes. Nós somos mulheres professoras corajosas por natureza, né? Estamos aqui fazendo isso. Então, para a gente
pensar nesse território de Itajubá, na potência que ele é, na potência que nós somos, a partir da seguinte afirmação de Paulo Freire: a educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate que a Yali nos provoca. A análise da realidade não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. E nós não somos farsantes, nós somos mulheres reais e que vivemos a educação como um processo real. Então eu vou trazer palavras e expressões. Terapias, potência da juventude, transformação de Itajubá, trabalho com educação ambiental crítica, conexão com a natureza e com a sociedade, força do coletivo, sede de conhecimento, território. Amar o que tem em Itajubá é um bom lugar. Estabilidade para construção de qualidade. Conexão com o passado para construir o presente. Elementos do território. Escolas, pessoas, coletivo. Viver a região. Fazer coisas que a sala de aula não deixava. Junta forças no coletivo. Sala de aula, meu lugar, meu espaço. Então acho que é uma síntese das mulheres que estão aqui hoje, né? Que se reconhecem realmente professoras no seu território, no seu coletivo e sabem o seu lugar. Mesmo quando a gente não está mais na escola, a gente acha um jeito de retornar de alguma forma para os espaços educativos e para os coletivos de educação, que é hoje isso que a gente está fazendo aqui. Ao longo dos próximos encontros, agricultoras, catadoras, mulheres de territórios rurais e integrantes de coletivos sociais também serão convidadas a compartilhar suas experiências, desafios e aprendizados. Diferentes trajetórias que se encontram em um mesmo propósito: cuidar da vida e fortalecer os territórios. Mais do que uma sequência de eventos, este circuito busca tecer redes de apoio, pertencimento e colaboração entre mulheres que, a partir de seus saberes e práticas, constroem diariamente formas de enfrentar os desafios sociais e ambientais do nosso tempo. Porque um território não é feito apenas de paisagens. Um território é feito de relações, memórias, conhecimentos e afetos. E quando essas histórias se encontram, novos caminhos podem florescer.